Eu quero falar com você hoje sobre como quebrar ciclos negativos. A maioria das coisas com as quais lutamos não começaram conosco, elas foram transmitidas na linha da nossa família. Você não escolhe suas batalhas. Você não escolheu o que terá que enfrentar. Assim como você herda o DNA dos seus pais, que determina a cor dos seus olhos, sua altura, o tipo de cabelo que você terá, você também herda atitudes, hábitos e comportamentos daqueles que vieram antes de você. Pesquisas mostram como a depressão pode ser transmitida. Raiva, baixa autoestima, vícios, isso estava na sua linhagem e apareceu com você. A Escritura chama isso de iniquidade. Isso significa uma fraqueza hereditária. Eu vi famílias onde ninguém se dá bem. Pais brigando, primos chateados, irmãos amargurados, avós em desacordo. Isso é um espírito de contenda, um espírito de divisão que continua sendo transmitido. Eu conheci um jovem enquanto ele crescia. O pai dele foi acusado de fraude e foi para a prisão. O jovem me disse que seu avô era da mesma forma. Ele estava tão chateado com eles, não conseguia entender por que faziam escolhas erradas, por que enganavam as pessoas. 20 anos depois, um amigo ligou e disse: "Você ouviu falar de fulano? Ele acabou de se meter em problemas por fraude. Ele não escolheu isso. Isso o escolheu. Isso vai continuar de geração em geração, até que alguém se levante e diga: eu vou quebrar esse ciclo negativo." Não começou com você. A boa notícia é que pode terminar com você. Você pode ser a pessoa que afetará as gerações futuras. Você pode tornar a vida mais fácil para seus filhos e netos. É bom olhar para trás e ver a história da sua família e identificar quais são nossos pontos fortes, no que somos bons, em que nos destacamos e quais são as fraquezas, onde vejo um padrão de mediocridade, comprometimento, falha. Quando você entender que esses mesmos espíritos estão vindo atrás de você, então poderá se proteger. Você pode dizer: não, obrigado, depressão, você não é bem-vinda aqui. Não, obrigado, não vou ceder a esse vício, esse compromisso. Ou não, obrigado, eu não vou viver de forma inferior, inseguro, raivoso, amargurado. Não deixe essa iniquidade continuar. Ela estava na linha da sua família, mas a razão de você estar ouvindo isso é para que você possa pôr fim a ela. Eu ouvi esta frase. Isso corria na minha família até que encontrou comigo. Você é a pessoa que faz a diferença. Você foi chamado para estabelecer padrões. Você é a exceção. Todos na sua família eram negativos, exceto você. Todos estavam quebrados, exceto você. Todos estavam viciados, exceto você. Todos estavam amargurados, exceto você. Eu estou olhando para pessoas excepcionais, pessoas que se destacam, pessoas que desafiam as probabilidades, pessoas que quebram barreiras. Em Números 25, os israelitas se desviaram do caminho. Esse falso profeta chamado Balaão incentivou as mulheres midianitas a seduzirem os israelitas,
para adorarem seus ídolos. Eles caíram direitinho nessa armadilha. Começaram a festejar com os midianitas e adorar o deus Baal. Havia todo tipo de imoralidade e comprometimento acontecendo. Deus ficou muito descontente. Uma praga se espalhou e 24.000 israelitas morreram. Parecia que isso continuaria. Moisés advertiu o povo de que precisavam mudar, mas não estavam ouvindo. Um dos israelitas levou uma mulher midianita para sua tenda, desafiando o que Moisés disse. Todos estavam ao redor assistindo, perguntando o que aconteceria. Então um jovem chamado Finéias se levantou, entrou naquela tenda e pôs fim a isso. As Escrituras, Salmo 106, versículo 30, dizem: Finéias teve coragem de intervir e a praga foi interrompida. Todo esse comprometimento, mediocridade, e uma pessoa se levantou e disse: eu vou honrar a Deus, eu vou viver com integridade, eu vou fazer a coisa certa. E a praga acabou. Você pode parar a praga na sua família. Você pode ser o Finéias. Pode haver bagagem negativa, pessoas comprometendo, vícios, mediocridade. Só é preciso um Finéias, um homem, uma mulher, para quebrar o ciclo da derrota. Minha oração é: Deus nos dê Finéias, nos dê pessoas que se levantarão, não apenas aceitando a disfunção, não apenas vivendo com a derrota, mas terão a coragem de fazer a diferença, de pôr fim ao que está nos limitando. Finéias teve que matar o comprometimento, matar o desrespeito, matar a adoração a ídolos. Foi drástico, foi extremo, mas o que você não mata, acaba te matando. E há coisas negativas da nossa linhagem familiar que precisamos dizer: você não pode viver na minha vida. Isso é simbólico. Você precisa matar a raiva, matar o vício, matar a falta de perdão. Você pode parar a praga, mas enquanto você permitir que essas coisas vivam, elas vão matar seus sonhos, matar sua liberdade, matar seu propósito. Agora, sejam Finéias, tenha coragem de se levantar. Nossa atitude deve ser: isso pode ter sido transmitido, mas não vai passar por mim. Aqui é onde termina. Aqui é onde a depressão para. Aqui é onde o vício, a baixa autoestima, a mentalidade de pobreza chegam ao fim. Não viva com a disfunção, quebre a disfunção. Bem, ninguém na minha família é bem-sucedido. Nós só conseguimos nos virar. Isso foi o que foi transmitido a você. Foi assim que as coisas foram. Mas você é um Finéias. Você está pondo fim a isso. Você foi chamado para subir mais alto. Você pode parar essa praga. Bem, Miguel Fernandes, todo mundo da minha família lutou contra um vício. Todos nós comprometemos. Todos temos problemas de raiva. Todos somos inseguros. Isso seria uma boa desculpa para continuar assim. Se não fosse por uma coisa: você é um Finéias. Você tem a coragem de intervir. Deus te destinou para quebrar esse ciclo negativo, para colocar sua família em um novo rumo, para alcançar níveis que você nunca viu. Agora, não perca a sua chance. Esta é uma janela de oportunidade,
uma porta que nem sempre estará aberta. Pode ser difícil, mas Deus não vai te pedir para fazer algo e não te dar a graça para fazer. Seus filhos estão contando com você, seus bisnetos, seus destinos estão em jogo. Eles vão enfrentar as mesmas coisas que você? Ainda haverá essas pragas, por assim dizer? Disfunção, vício, contenda. Ou você vai pôr um fim nisso? Você será a pessoa que quebrará o ciclo negativo e parará a praga? Eu já sei a resposta. Estou olhando para os Finéias. Estou olhando para os que quebram barreiras. Estou olhando para pessoas que são chamadas, equipadas e ungidas. O poder em você é maior do que qualquer poder que esteja tentando te parar. Você vai sentir uma nova coragem. O favor de Deus estará sobre você de uma maneira ainda maior. Coisas com as quais você lutou no passado não serão mais uma luta. Correntes que te prenderam estão sendo quebradas. Fortalezas que te mantiveram cativo estão caindo. Deus vai fazer o que você não pode fazer sozinho. Este é um novo dia. As coisas mudaram. O que você desistiu, o que você aceitou, pensou que jamais aconteceria, tente de novo. Quando você tomar uma atitude, Deus vai soprar na sua direção. Quando você se levantar pela justiça, quando você se recusar a comprometer, quando disser não vou ficar perto desses mesmos amigos que estão me puxando para baixo. Quando você quebrar essa mentalidade negativa e começar a acreditar maior, orar com ousadia, sonhar mais alto, você verá a mão de Deus virar as coisas, quebrar vícios, te tirar dessa disfunção, te promover para níveis que você nunca imaginou. Pense em todas aquelas pessoas vivendo com a praga e um homem fez algo a respeito. Um homem quebrou aquele ciclo que matou 24 mil pessoas. Quantas pessoas vão viver melhor porque você teve a coragem de se levantar? Quantos dos seus parentes vão olhar para trás e pensar: uau, graças a Deus pelo Finéias, graças a Deus pela Julie, graças a Deus pelo tio Robert, graças a Deus pela Marcela. Agora estamos livres, agora estamos abençoados, agora estamos confiantes, agora somos bem-sucedidos, porque você é um Finéias, porque você matou o que poderia ter te matado, você está impactando gerações futuras, você é um daqueles heróis famosos. Bem, Miguel Fernandes, não acho que você está falando sobre mim, cara. Eu não sou um Finéias, eu ainda luto contra um vício. Eu ainda tenho um problema com meu temperamento. Eu ainda sou inseguro. Eu ainda vivo na escassez, na pobreza. Deixe-me te encorajar. Finéias está em você. O quebrador de barreiras está em você. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos vive em você. Sim, há uma batalha na sua linhagem familiar, mas a boa notícia é que você vai vencer. O espírito de Finéias vai se levantar de uma nova maneira e você vai pôr um fim ao que está te parando. Aqueles pontos fracos que foram transmitidos são exatamente o que eles são chamados. Eles são fracos, não são páreo para você. Um amigo meu foi criado em uma boa família. Quando ele era ainda um bebê, o pai dele, com pouco mais de 20 anos, conseguiu um emprego
em uma grande empresa de transporte e começou em um cargo inicial, lavando veículos. Ele era um trabalhador árduo, sempre pontual e ia além do esperado. Essas eram as boas coisas que foram passadas para ele. Todos nós temos esses atributos positivos na nossa linhagem familiar. Pessoas que passaram coragem, talento, boas atitudes. A chave é pegar o positivo, construir sobre as coisas boas e deixar o negativo para trás. Bem, os pais e avós desse homem eram boas pessoas, mas lutavam contra o alcoolismo. Com o tempo, ambos acabaram se tornando alcoólatras. Esse foi o ambiente no qual ele foi criado. Bem, ele recebeu promoção após promoção, de lavador de carros para supervisor do departamento. Depois, chefe de operações. 10 anos depois, estava na alta administração. Tudo estava indo bem. Sua família sendo abençoada, mas nesse novo cargo, as pessoas com quem ele trabalhava saíam várias vezes por semana no almoço para beber. Eles chamavam isso de almoço com bebida. Ele nunca tocou em álcool, sabendo do que seus pais e avós enfrentaram. Mas ele não queria parecer careta, então começou a beber, só algumas vezes por semana sem problemas. Ele não percebeu que o gene do alcoolismo estava adormecido em seu DNA. Ele era predisposto ao alcoolismo, algo que foi transmitido a ele. Ele cometeu o erro de ativar esse gene. Começou a beber mais e mais. As Escrituras dizem, Efésios capítulo 4, versículos 27, não dê lugar ao diabo, não abra a porta. Se você abrir um pouco, ele vai empurrar e empurrar. Ele adoraria que toda essa bagagem negativa fosse passada de geração em geração, de você para seus filhos, para seus netos. Em pouco tempo, isso começou a afetar o pai dele. Começou a se atrasar para o trabalho, começou a faltar a compromissos. Chegou ao ponto de alguns dias ele não voltar mais para casa. Não estava mais com a família. A situação ficou tão ruim que ele perdeu o emprego. Começou a viver em abrigos. Meu amigo me contou como eles eram uma família perfeita, vivendo o sonho americano. E então o alcoolismo destruiu a vida deles. Meu amigo está na indústria do entretenimento agora e é muito bem sucedido. Ele disse, Miguel Fernandes, eu não toco em álcool. Não por questões religiosas, mas porque sei que sou predisposto ao alcoolismo. Isso esteve na linha da família dele de forma tão forte. Ele viu como isso destruiu seu lar, causou tanto trauma e dor. Agora, ele está fazendo a escolha de não acordar esse gene, de não dar vida a ele. Ele está matando antes que ele o mate. Quando você olha para trás na sua linhagem familiar e vê coisas que causaram dor, sofrimento e coisas que impediram as pessoas de alcançarem seu potencial, é importante reconhecer que esses genes são transmitidos. Você está predisposto a isso. Mas aqui está a beleza. Isso não significa que automaticamente vai acontecer. Você pode escolher ativar esse gene ou deixá-lo adormecido. O pai dele ativou e isso destruiu sua vida.
O filho escolheu deixar o gene adormecido e agora ele está vivendo uma vida abençoada, livre e cheia do favor de Deus. O alcoolismo correu na família dele, até que encontrou com ele. Ele foi um Finéias. Ele teve a coragem de se levantar e pôr fim a isso. Sua atitude foi: esse alcoolismo não começou comigo, mas vai parar comigo. Eu sou o agente da mudança. Eu sei que alguns de vocês pensam: bem, Miguel Fernandes, já é tarde para mim. Eu já ativei esse gene. Não, você pode desativá-lo. Você tem o poder de desligá-lo. Você é o único que pode quebrar o ciclo negativo. Agora, pode não ser o álcool para você. Pode ser amargura, baixa autoestima, raiva. Há um gene adormecido. Não o acorde. Não abra essa porta. Você vai ser tentado. Claro, haverá muitas oportunidades. Meu amigo me contou como na indústria do entretenimento, praticamente em todo evento, toda reunião, há álcool. As pessoas esperam que ele beba. Perguntei a ele como lidava com isso. Ele disse: Miguel Fernandes, eu sou ousado sobre isso. Quando as pessoas me pressionam, eu digo: escuta, venho de uma família de alcoólatras. Eu vi isso destruir a vida deles e não vou deixar isso destruir a minha. Quando você olha para trás na sua história, pode haver coisas que são normais para outras pessoas, mas você sabe que não deve fazer, porque você foi predisposto a isso. Você não quer acordar esse gene. Esteja atento e diligente. Não brinque com fogo. Não pense que pode se comprometer só um pouquinho, ser desonesto só um pouquinho, andar com a turma errada só um pouquinho. Não, não vale a pena o risco. O que você vai acordar? Quais genes você vai ativar? Deus disse a Finéias: porque você teve a coragem de se levantar e parar essa praga, vou fazer uma aliança de paz com você. Você e seus descendentes serão sacerdotes para sempre. Olhe como Deus age. Quando você se levanta e põe um fim à praga, quando você para a bagagem negativa, o vício, a depressão, a falta, Deus diz: eu não só vou honrar você e sua família, mas vou mostrar favor aos seus descendentes. Vou colocar uma bênção duradoura na linha da sua família. Eu sei que hoje ando em favor, por causa daqueles que vieram antes de mim. Eu ando em bênçãos, porque tive pessoas que honraram a Deus. Meu pai quebrou o ciclo negativo da pobreza na nossa família. Ele foi criado muito pobre e muitas vezes não tinham dinheiro nem para comida e roupas. Parecia que aquele espírito de pobreza, aquela mentalidade de falta, aquela mentalidade de derrota, seria transmitido a ele. Mas, aos 17 anos, quando entregou sua vida a Cristo, o primeiro em sua família, algo se levantou dentro dele. Ele disse: meus filhos nunca serão criados na pobreza e derrota em que fui criado. Esse gene estava lá, mas ele desativou. Ele foi um Finéias. Ele disse: essa praga vai parar comigo. Ele não ficou sentado. Ele deu passos de fé. Ele teve que pegar carona. Não tinha carro, mas deixou a fazenda e começou a ministrar. Deus abriu portas, fez caminhos. Meu pai deixou nossa família abençoada, bem-sucedida, não só com recursos, mas com uma nova mentalidade de que nosso Deus é todo-poderoso, que quando você acredita, Ele pode te levar onde você nunca sonhou.
que quando você o honra, ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele vai te levar aos compact centers. Ele vai te curar do câncer. Nossos filhos já têm o suficiente com o que lidar. Eu não quero que eles sejam predispostos a duvidar, predispostos ao medo, predispostos a vícios, compromissos. Quero que eles sejam predispostos à fé, predispostos às bênçãos, predispostos à piedade, à integridade, à generosidade. Quero que eles tenham sucesso por minha causa e não apesar de mim. Nas Escrituras, Isaac estava muito velho, prestes a morrer e estava quase cego. Ele mandou chamar seu filho Esaú para dar-lhe a bênção que pertencia ao filho primogênito. Bem, sua esposa, Rebeca, amava mais o filho Jacobe do que Esaú. Ela disse a Jacobe para se vestir como Esaú, entrar e se passar por seu irmão, para que ele pudesse receber a melhor bênção. Esaú era muito peludo. Então ela fez Jacobe colocar peles de animais nos braços. Jacobe entrou, enganou o pai e recebeu a bênção. Não foi só a mãe que foi enganosa. Jacobe tinha o mesmo espírito. Ele foi desonesto. Já tinha enganado o irmão mais cedo, roubando-lhe o direito de primogenitura. E isso não parou por aí. O tio de Jacobe, Labão, foi desonesto. Ele enganou Jacobe. Disse que daria uma filha em casamento, mas quando Jacobe acordou na manhã seguinte ao casamento, olhou para o lado e era outra irmã. Surpresa! Observe como o mesmo espírito viajou pela linhagem familiar. Engano, manipulação, desonestidade. Isso não é uma coincidência. É um espírito que continua sendo transmitido. Ele só precisa de um Finéias, de alguém que se levante e diga: não, não vamos viver assim. Eu reconheço o que está acontecendo. Eu vou viver como uma pessoa de honra, fiel à minha palavra e com integridade. Certa vez Abraão viajou para uma nova cidade. Sua esposa, Sara, era muito bonita. E ele temia que as pessoas o matassem para ficar com ela. Então ele mentiu e disse ao rei Abimeleque que Sara era sua irmã, que eles não eram casados. O rei descobriu a verdade mais tarde. Bem, eventualmente, Abraão faleceu. Anos depois, seu filho Isaque estava viajando pela mesma cidade. Sua esposa, Rebeca, também era muito bonita. Isaque temia que o matassem para ficar com ela. Então disse ao rei Abimeleque, o mesmo rei, que Rebeca era sua irmã e não sua esposa. É interessante como esses traços negativos continuam sendo transmitidos. É o mesmo de hoje. Pode ser um espírito de baixa autoestima. Todos na sua família se sentem indignos, não bons o suficiente, não atraentes. Faça um favor a si mesmo, seja um Finéias, ponha um fim nisso. Você foi feito à imagem de Deus. Você tem sangue real correndo em suas veias. Desative esse gene de indigno, inferior. Deixe-o adormecido. Talvez seja um espírito de mediocridade. Ninguém na sua família consegue prosperar. Você não espera nada de bom. Miguel Fernandes, somos apenas pessoas comuns. Você precisa se livrar desse espírito. Ele foi transmitido por tempo demais, correu na sua família. A boa notícia é:
Ele encontrou você. Você é o Finéias. Recupere sua paixão. Comece a esperar alcançar maiores alturas. Comece a declarar as promessas de Deus sobre sua vida. Não deixe esses ciclos negativos continuarem. Você é quem vai quebrá-los. É bom perguntar a si mesmo: por que eu luto nessa área? Por que eu sinto que não sou bom o suficiente? Por que eu sou atraído por compromissos, vícios, manipulação? Essas batalhas não foram escolhas suas. Batalhas que não começaram com você, mas foram passadas para você. Mas elas podem parar com você. Você pode ser o Finéias, não vai ser fácil, mas se você der um passo, Deus dará um passo. Se você tomar um passo de fé, Deus vai te dar a graça para fazer o que você não pode fazer sozinho. Ele está apenas esperando você se levantar. Isso pode significar perdoar, se livrar da amargura. Pode significar pedir ajuda com o vício, frequentar nossa classe de liberdade. Pode significar, como meu pai, ter uma nova mentalidade, não aceitar a derrota, a mediocridade como seu destino, mas ter uma nova visão, acreditar que você pode deixar sua marca. Você tem que desativar esses traços negativos que foram passados. Você não teve nada a ver com isso. É uma iniquidade, algo que você herdou. Mas Deus não teria permitido isso se fosse algo que fosse te impedir de alcançar seu destino. Você pode quebrar esse ciclo negativo e ser quem vai colocar sua família em um novo rumo. No Antigo Testamento, Deus disse a Saul para destruir os amalequitas, sem poupar ninguém ou nada. Saul foi para a batalha e derrotou o inimigo, mas poupou o rei Agag. Quando retornou, o profeta Samuel o confrontou e disse: Saul, Deus mandou você destruir todo o exército, mas você poupou o rei. Avançando no tempo, centenas de anos depois, Ester estava no palácio. E um homem chamado Ramã estava tentando se livrar dela e de todos os judeus. O texto diz que Ramã era um agagita. Um agagita era descendente do rei Agag. Se Saul tivesse lidado com seu inimigo quando Deus lhe deu poder para isso, Ester não teria esse problema 500 anos depois. Será que, se você não se levantar e pôr um fim ao que está te impedindo, daqui a centenas de anos sua família ainda estará lutando com isso? Deus está dizendo: este é o seu momento, seu destino está chamando por você. Você pode ou simplesmente aceitar e deixar que isso te vença, ou pode se levantar e dizer: não, eu vou ser um Finéias, eu vou pôr um fim ao que está nos impedindo, eu vou lidar com esse vício, essa raiva, esse comprometimento, essa depressão. Não vou deixar que minha história me impeça de alcançar meu destino. Sim, todos nós temos coisas negativas em nossa linhagem familiar, mas quando você entregou sua vida a Cristo, você se tornou uma nova criação. Ele colocou novos genes em você, a força nos seus genes, a liberdade nos seus genes, a saúde, a abundância, a alegria
e vitória nos seus genes. Bem, Miguel Fernandes, isso é encorajador, mas todo mundo na minha família se divorcia. Todo mundo tem vícios. Todos lutam com as finanças. Aqui está o detalhe. Você não é todo mundo. Você é a exceção. Você é o Finéias. Você tem mais conhecimento do que eles tinham. O favor sobre a sua vida é mais forte. A bênção é maior. A unção é mais poderosa. Eles podem ter vivido com isso, mas você foi levantado para pôr fim a isso. Você quem faz a diferença. Você pode quebrar o ciclo negativo. Em 1974, um membro da Comissão de Prisões de Nova York notou que havia 6 pessoas da mesma família cumprindo pena em uma das prisões. Ele se interessou e fez um estudo. Ele rastreou a linhagem dessa família até um homem chamado Max Jukes. Ele nasceu em 1720, era conhecido na cidade como o encrenqueiro, alcoólatra, sem integridade. Casou-se com uma mulher igual a ele. Eles tiveram 6 filhas e 2 filhos. 200 de seus descendentes foram estudados. Desses, 310 eram sem teto. 180 eram alcoólatras, 160 eram viciados em drogas, 150 se tornaram criminosos e cumpriram pena na prisão. Outra família foi estudada, vivendo mais ou menos na mesma época. O nome dele era Jonathan Edwards. Ele foi um famoso teólogo e presidente da Universidade de Princeton. Casou-se com sua esposa Sarah e tiveram 11 filhos. Ele era um homem de família devoto que honrava a Deus. 400 de seus descendentes foram estudados. Entre eles, 13 foram presidentes de universidades, 65 foram professores, 100 eram advogados, 66 médicos, 85 foram autores de livros clássicos, 32 foram juízes estaduais, 80 ocuparam cargos públicos, incluindo 3 senadores do ZEUA, 3 governadores e um vice-presidente dos Estados Unidos. Faz diferença o que você está transmitindo. Suas escolhas vão afetar as gerações futuras. Talvez você tenha coisas na sua linhagem familiar que estão lá, as gerações, vícios, pobreza, divórcio. Elas vão continuar lá até que alguém se levante e ponha um fim nisso. Estou dizendo, você é o Finéias. Você é quem Deus levantou para quebrar o ciclo negativo. Isso não é uma opção. Você tem que matar isso, ou ele vai te matar. Vai matar seus sonhos, matar seu potencial, matar seu propósito. Há uma batalha na sua linhagem familiar. Você não a escolheu, mas pode vencê-la. As forças que estão a seu favor são maiores do que qualquer força contra você. Se você se levantar e for um Finéias, eu creio e declaro, assim como Deus fez por ele, haverá uma bênção sobre a sua linhagem familiar. Você verá um favor como nunca viu. Vícios estão sendo quebrados. Depressão, contenda, baixa autoestima, em nome de Jesus. Você vai se elevar e se tornar tudo o que foi criado para ser. E se você recebe isso, pode dizer amém hoje? Amém.